Boa noite, queridos, graças e paz do Senhor Jesus, amém. Deus abençoe a sua vida. Kids 1 e 2, maternal, pode se direcionar às salas para uma ministração específica para vocês. Os pretinhos permanecem na sala, amém. Abra a sua Bíblia em Apocalipse. Apocalipse 2, versículo 4. Aleluia. Vamos ler do início. Que ruja o leão. Ele. Diante da majestade, né? Que ruja o leão e que a terra estremeça diante da majestade de Jesus. Eu vejo galopar dos cavalos, eu vejo o leão rugir. Todos acharam? As crianças já subiram? Todos? Certinho? Os pretinhos já estão aí? Aproveitando que eu falo de pretinhos, cadê a irmã Valéria? Está aí? Irmã Valéria, os pretinhos, eu estava orando essa semana, conversando com a minha esposa. Nós estamos transicionando para os PGs, que é os pequenos grupos. E o Senhor falou no meu coração que o gabinete está pequeno para os pretinhos. Não cabe mais, né? Lá dentro. Eu falei, Senhor, como é que a gente vai fazer? Não cabe mais as crianças ali dentro do gabinete na quinta-feira. Começou com 8 aí, os pretinhos, né? E hoje já está quase 20. Eu falei, Senhor, como é que a gente vai fazer? O Senhor colocou no meu coração também transicionar para os PGs. Então, o primeiro PG que vai se transicionar vai ser dos pretinhos. Na terça-feira, vamos ter o pequeno grupo dos pretinhos aqui na igreja, amém? Então anota aí na agenda, vamos transicionar. Então vai sair nas casas, os primeiros pequenos grupos que está sendo transicionado vai ser dos pequenos, dos pretinhos, amém? E aproveitando aqui o recado, de 150 convites, acho que só resta 8 para o chá Outubro Rosa das Mulheres. Teremos aqui uma médica especialista na área da saúde da mulher, missionária Viviane de Brasília vai estar ministrando aqui. Se você ainda não pegou o seu, corre e pega, procura a nossa irmã Meire. Cadê a Meire? A nossa irmã Meire, ao final do culto, pega o seu convite, amém? E se você que também precisa acertar, acerte aí. Ele tem um investimento de R$30 só para arcar com os custos, as lembrancinhas do chá. Então, se você não pegou, pegue. Sábado vai ser tremendo, amém? Estamos aí com a série de mensagens Jesus em breve voltará. Falamos disso na semana passada. Hoje vamos falar da carta à igreja de Éfeso. Apocalipse capítulo 2, versículo 1. Vamos lá para você entender. Ao anjo da igreja em Éfeso escreva: essas são as palavras daquele que tem as 7 estrelas em sua mão direita, e anda entre os 7 candelabros de ouro. Conheço as suas obras, o seu trabalho árduo e a sua perseverança. Sei que você não pode tolerar os homens maus, que pôs à prova os que dizem ser apóstolos, mas não são. Descobriu que eles eram impostores. Você tem preservado e suportado os sofrimentos por causa do meu nome, e não tem desfalecido, diz o Senhor. Contra você, porém, tenho isto: você abandonou o seu primeiro amor. Lembre-se de onde caiu, arrependa-se e pratique as obras que praticava no princípio. Se não se arrepender, virei a você e tirarei o seu candelabro do seu lugar. Feche os teus olhos em nome de Jesus. Senhor Jesus, Pai, nós precisamos entender, Pai, que ao que o Senhor tinha, Senhor, contra a igreja de Éfeso, Pai, é que eles abandonaram o primeiro amor, Pai. Nessa série de mensagens sobre a volta do Senhor, que nós possamos entender
Pai amado, o seu coração, o que o Senhor quer para nossas vidas, para esse tempo, Senhor, Pai. Fala conosco de uma forma personalizada, Senhor, que eu venha falar, o Teu Espírito venha nos ensinar essa noite. Tudo isso que nós fizemos aqui, nós louvamos, dançamos, adoramos, ofertamos, dizimamos, mas foi do nosso coração para o Seu. Agora, Senhor, nós queremos que venha algo do Seu coração para o nosso essa noite, em nome de Jesus. Aleluia. De volta ao primeiro amor. Eu vou pedir para você fechar o teu olho aí onde você está. Feche os seus olhos. Nós vamos cantar esse hino que o William está dedilhando aqui. E você vai lembrar de quando você aceitou Jesus, aquele amor que ardia no seu coração, quando você encontrou com Jesus, quando você encontrou com os princípios dele, quando você encontrou com ele, com o seu propósito, e você se dedicou a trabalhar para o Senhor, a servir a ele de coração. Eu quero você trazer a memória a esse tempo no seu coração aí, em nome de Jesus. Ao início de tudo, encontrar-me contigo, Senhor. Quero rever meus conceitos de valores, eu quero reconstruir. Vou regressar ao caminho, vou ver as primeiras obras, Senhor. Eu me arrependo, Senhor, me arrependo, Senhor, me arrependo, Senhor. Eu quero voltar ao primeiro amor, ao primeiro amor. Eu quero voltar a Deus. Eu quero voltar ao primeiro amor, ao primeiro amor. Eu quero voltar a Deus. Essa é uma palavra que o Senhor fala a respeito da igreja de Éfeso. Eu não quero entrar aqui na sua versão escatológica, mas eu quero contemporaneizar essa mensagem para o meu e para o seu coração, sobre o que Jesus falou ao apóstolo João na ilha de Patmos. A Bíblia fala que ele revela o fim, sobre aquilo que nós vamos viver nesse tempo. E na semana passada, no domingo passado, falamos sobre a volta de Jesus, quais seriam os sinais da volta de Cristo. Nós entendemos no domingo passado que o Senhor, Ele vai voltar para buscar essa igreja. Quem aqui crê que o Senhor vai buscar a sua igreja? Nós cremos. Eu vivo em torno de uma palavra, para quando eu chegar lá, falar: vinde benditos do meu Pai. Eu vivo em torno dessa palavra. E Jesus, Ele chega para João e adverte isso. E João, na sua visão, ele começa a escrever sobre esse tempo. E o interessante aqui é que o Senhor faz uma advertência às 7 igrejas da Ásia. E a primeira igreja que é advertida é a igreja de Éfeso. Olha que interessante. Ele fala muitas coisas sobre o que Éfeso estava fazendo. Olha, conheço as suas obras, o seu trabalho árduo, a sua perseverança. Era uma igreja que trabalhava, uma igreja que perseverava. O Senhor Jesus faz um elogio a Éfeso. Sei que vocês não toleram homens maus e põem à prova dos que dizem apóstolos e não são. E descobre que eles eram impostores, ou seja, era uma igreja que identificava os falsos profetas. É uma igreja que não tolerava a maldade, que não tolerava a injustiça. Mas o Senhor colocou algo contra Éfeso. Que eles abandonaram o quê? O primeiro amor. E aqui o Senhor faz uma advertência para a igreja de Éfeso. Lembre-se de onde caiu e arrependa-se das obras que praticavam no início ou no princípio. Se não se arrepender, virei a você e tirarei de você o seu candelabro. Jesus, ele faz uma advertência, ele faz um elogio à igreja de Éfeso, mas ele fala assim: olha, eu tenho contra você que deixaste o primeiro amor. Se Jesus fosse escrever uma carta a respeito da sua vida, qual seria essa carta para você hoje?
Quais seriam os elogios de Jesus para você? E quais seriam as advertências de Jesus para você? O que Jesus poderia olhar para o seu coração e falar assim: olha, você tem praticado isso, parabéns. Você tem praticado isso, você tem feito aquilo, mas eu tenho algo contra você. O que seria? Você consegue mensurar isso em palavras? Você consegue trazer isso com as suas palavras? Ou apenas na sua mente? Foi isso que aconteceu com Éfeso, uma igreja que abandonou o primeiro amor. Mas hoje é tempo de nós restaurarmos o nosso relacionamento com o nosso Pai. É o tempo de você voltar ao primeiro amor, à prática das primeiras obras. O que fez você abandonar o primeiro amor? O que fez você esfriar o seu propósito? O que fez você parar? O que Jesus fala aqui? Olha, examina-se. Lembra de onde caiu? Qual foi o momento que você desistiu de tudo? Qual foi o momento que você começou a abandonar a sua fé? Qual foi esse momento? Em que circunstância isso aconteceu? O Senhor Jesus está trazendo isso ao nosso coração hoje, para que você se lembre e comece a arrepender e caminhar diferente, querido. Praticar de fato as obras que agradam a Deus. Lá em Mateus 22, 37, 38, fala que Jesus disse: ame o Senhor, o seu Deus, de todo o seu coração, de toda a sua alma e de todo o seu entendimento. Este é o primeiro e maior mandamento. Amar o Senhor. Salmo de número 23, no verso 1 e 3, fala: o Senhor é meu pastor e de nada terei falta. Restaura-me o vigor, guia-me nas veredas da justiça por amor do teu nome. João 1,12 diz: contudo, aos que receberam, aos que creram em seu nome, deu-lhes o direito de lhe tornarem filhos de Deus. Acredite, se você quer criar um relacionamento com Deus, você tem que deixar muitas coisas que te impedem de chegar nesse propósito. O que tem te impedido de chegar até Deus, de aproximar até Jesus? É uma pergunta. Qual é a circunstância que tem impedido você de avançar, você de prosperar em cima do seu propósito? Nós estamos vivendo um tempo onde o amor de muitos estão se esfriando. É como diz as Escrituras, que o limpo se limpe cada vez mais, que o sujo se suje cada vez mais. E Deus ia acrescentando aqueles que iriam ser salvos. Uma geração que perdeu a sua identidade, perdeu o seu propósito de vida, que vive à mercê das circunstâncias, são reféns de vícios, homens que são reféns dos seus órgãos sexuais e mulheres também, que perdeu o senso de propósito. É a geração que nós estamos vendo aí. Homens amantes de si mesmo, a qual perdeu a sua identidade. Pastor, mas como eu faço para me voltar ao primeiro amor? O que eu tenho que fazer? A primeira coisa é você identificar onde você caiu. Você consegue identificar? Aonde foi que você tropeçou? Aonde foi que você desistiu? Se você trazer isso ao seu coração, você consegue lembrar daquele momento onde você se relacionava com Deus de uma forma extraordinária. Você tinha prazer na sua lei e você meditava nela dia e noite. Mas as circunstâncias foram fazer você desistir, parar, retroceder, a ponto de abandonar o seu primeiro amor. Essa semana me deparei com uma cena que me doeu o coração. Estava encostado na rua, estava com o vidro do carro fechado, e a pessoa que estava passando não me viu. E eu observei o comportamento.
meu coração doeu no que eu tinha visto. E o Senhor ministrava meu coração, fala que as pessoas, elas ficariam amantes de si mesmas, presunçosas, mais amigas do deleite do que amigos de Deus. É aquela geração, como Jesus disse para Judas: olha, o que você tem que fazer, faz logo. Porque elas não conseguem se entregar de coração, em espírito e em verdade. Elas não conseguem adorar em espírito e em verdade. Elas dependem de algo externo para acionar. Não. Eu oro por uma geração que de fato algo aconteça nele, mas de dentro para fora. Algo que sai daqui e emana para todo o corpo, para a sua casa, para o seu trabalho, para a sua vida. Nós perdemos essa identidade, queridos. Nós perdemos esse amor. Nós perdemos isso. E o Senhor quer restaurar isso aqui essa noite. O Senhor quer avivar a sua igreja. Vidas precisam ser alcançadas. Deus está tratando os filhos que de fato ouvem a palavra do seu Senhor e as pratica. Pastor, como eu sei que eu estou amando a Deus? A Bíblia fala que aquele que de fato ama a Deus, ele pratica os seus juízos, ele obedece à sua justiça. E nós muitas vezes não entendemos, nós precisamos guardar aquilo que o Senhor tem. Em João 14, 21 fala que aquele que tem os meus mandamentos e os guarda, esse é o que me ama. Uai, pastor, então amar a Deus não é chegar aqui e cantar lindo, lindo, eu te amo. É isso? Não, não é. Segundo que João 14, 21 fala assim, olha, se você obedece os mandamentos do Senhor e os pratica, você prova que ama ao Senhor. Então, se relacionar com Deus não é falácia, é atitude. É disposição de espírito. Entende isso? Você consegue compreender isso? Então, pastor, como é que faz? Existem algumas verdades fundamentais que sustentam o seu relacionamento com Deus, a despeito das circunstâncias. Quais são elas? Deus existe, Ele está constantemente agindo ao seu redor. Aquele momento fala assim, você quase se perdeu, mas teve alguém que te mandou uma mensagem, teve um telefonema, teve uma visita. Você estava assim, Senhor, não sei o que eu vou fazer. E o Senhor entra com providência. Quem já passou por isso aqui? Isso é prova que Ele te ama. A Bíblia fala que Deus corrige os filhos que Ele ama. Então, se você está sendo repreendido, corrigido por Deus, alegre o seu coração porque Ele ama você. Pastor, então qual outra verdade? Deus busca um relacionamento contínuo com você. Não um relacionamento sazonal, não, de estações, não, é algo contínuo. É experiências do dia a dia. Deus busca se relacionar. A palavra relacionar é de relar mesmo, assim, ó, tá junto. Você tem se relacionado com Deus? Sim ou não? Deus conhece seu coração? O convite de Deus para você é você se entregar, é você ajustar o seu coração com o coração de Deus. A Bíblia fala assim, deleita-te no Senhor e Ele satisfará os desejos do seu coração. O que é deleitar? É tomar leite, é o aspecto materno de Deus. Quando você deleita no Senhor, você é tão íntimo dEle, que Ele começa a sondar o seu coração, e você sabe qual é o coração de Deus, e Ele sabendo qual é o seu, as suas necessidades, as suas vontades, Ele tem o prazer em realizar, porque o seu coração está conectado com o dele. É sobre isso, é sobre esse primeiro amor, é sobre se relacionar dessa forma, a ponto de você, sabe, não quero saber de mais nada, porque Deus é suficiente para nós. Ele é suficiente. Não precisa de terceiros, não precisa de atravessador. Deus é suficiente. Ele é suficiente para nós.
E nós estamos perdendo essa identidade. Deus busca se relacionar em amor com você. Eu tenho uma pergunta para você essa noite. Você ama a Deus de todo o seu coração? De verdade? Você ama de fato assim, amar? Foi o que ele interpelou Pedro. Pedro, tu me amas? Sim, Senhor, eu te amo. Então apacenta as minhas ovelhas. Se Jesus olhar para você hoje e falar assim, você me ama? E você fala, Senhor, eu te amo. Qual seria a resposta de Jesus para você? Olha, então largue o pecado, venha caminhar comigo. Deixe a mentira. Deixe o mal. Estamos vivendo um tempo onde essa geração, eu falo que ela se sente no direito de se ofender quando você diz a verdade. Como eu falei aqui na quinta-feira, é uma geração onde fala assim, olha, eu li em um jornal que fumar e beber faz mal à saúde. Você parou de fumar e beber? Não, eu parei de ler. É uma geração que vem para a igreja onde é interpelado contra o pecado. O pastor, o líder fala sobre o pecado. Você parou de pecar? Não, eu parei de ir na igreja. Essa é a geração que nós estamos vivendo. As pessoas não querem ser mais confrontadas com a verdade. Porque a verdade no coração dela se tornou relativa. Ela relativizou a verdade. O progressismo tomou conta do coração dela. E ela perdeu os princípios e os valores do reino. Mas ainda há os remanescentes. Cadê os remanescentes aqui essa noite? Há aqueles que não se entregam. Pode aplaudir ao Senhor Jesus. Aqueles que não se vendem, que não se dobram. Que por mais que falham, o pecado é um acidente na vida dele. Se ele peca hoje, ele corre para o Senhor. Senhor, perdoa os meus pecados. Lava minhas vestes, Senhor. Pai, me guia pelos teus caminhos. Ele corre. Sabe por que Davi foi um homem segundo o coração de Deus, querido? Davi não era um homem perfeito. Ele teve uma família destruída. Ele teve um filho assassino, outro assassinado, uma filha estuprada. E Davi teve a sua família destruída. Mas ele era um homem segundo o coração de Deus. Como, pastor? Porque Davi não se entregava às suas imperfeições sem lutar. Quando ele se deparava com o pecado, ele rasgava suas vestes, ele colocava a cara no pó. Jesus me perdoa, Deus me perdoa, lava meu coração, guia-me pelos teus caminhos, pelas tuas veredas. Ele alcançava favor e graça do Senhor. A chave é essa. Entende isso? Você consegue compreender isso? Em Deuteronômio 6, 4 e 5 fala assim, ó Israel, ouça, o Senhor, o nosso Deus, é o único Senhor. Ame o Senhor, o seu Deus de todo o seu coração, de toda a sua alma, de todas as suas forças. Força. Como você tem amado a Deus? Qual é a maneira de testar o nosso coração para sabermos se nós não amamos a Deus? Primeira coisa, você ama pessoas? Você ama a igreja? Você fala de Jesus para as pessoas? Você ama mais a Deus do que seu dinheiro? Você é um mordomo fiel? Você é um bom servo? Você usa os seus lábios e a sua mente para abençoar alguém? Você lê e ora a palavra de Deus? Você está se abstendo do pecado? São perguntas que nós podemos fazer ao nosso coração para entendermos se de fato estamos amando a Deus. Se você não pratica essas obras, desculpa, mas você não ama o Senhor Jesus. Mateus 6, 19, 21 e 33 fala: não acumule para vocês tesouro na terra, onde a traça e a ferrugem destrói, onde os ladrões arrombam e furtam,
Mas acumule para vocês tesouro nos céus, onde a traça e a ferrugem não destrói, e onde os ladrões não arrombam e nem furtam, pois onde estiver o seu tesouro, aí também estará o seu coração. Busque, pois, em primeiro lugar o reino de Deus e a sua justiça, e todas essas coisas lhe serão acrescentadas. Riquezas e honra. E eu te pergunto de novo, você ama a Deus? De fato você ama o Senhor? Em João 12:45, quem me vê, vê aquele que me enviou. Sua vida precisa ser baseada no seu relacionamento com Deus. E aí? Pergunta poderosa. Você ama a Deus? Cutuca seu irmão, pergunta aí. Você ama a Deus? Pergunta aí. Você tem praticado a sua justiça? Desconforta ele aí. Pastor, eu tenho falhado no meu relacionamento com Deus. Então como é que eu faço para buscar esse relacionamento, esse primeiro amor? Eu vou te dar aqui alguns princípios para o seu coração. Eu tenho aqui 20, mas vou falar só 6 por conta do horário. Para restaurar o seu relacionamento com o Pai, você precisa voltar ao primeiro amor. Sabe por quê? Porque Jesus é a sua vida. Fala para o seu irmão, Jesus é a sua vida. Deuteronômio 30, 19 e 20 fala assim: hoje invoco os céus e a terra como testemunhas contra vocês, de que coloquei diante de você a vida e a morte, a bênção e a maldição. Agora escolham a vida para que vocês e os seus filhos vivam, e para que vocês amem o Senhor, o seu Deus. Ouça a sua voz e apeguem firmemente a Ele, pois o Senhor é a sua vida. Jesus é a sua vida. Não tem como você se relacionar com o Pai não entendendo que Ele é a sua vida. Você depende dEle para tudo. A ovelha, como eu disse no domingo passado, a ovelha, ela não esboça reação, ela é guiada por alguém, por um pastor. E o pastor essa noite quer guiar o seu coração. Jesus quer mostrar o caminho para você. Ele quer levar você a lugares altos, a lugares que você nunca foi, pisar em lugares que você nunca pisou, mas você precisa se relacionar com Ele. Você precisa entender que esse relacionamento precisa ser mais próximo, mais íntimo. Ele está chamando para você voltar ao primeiro amor. Entende isso? Ele é a sua vida. Não negocie. Se você for fazer alguma coisa, tudo que você for fazer, pergunte ao Senhor o que Ele acha. Você nunca vai se frustrar. Quando você receber uma proposta, que seja no trabalho, que seja, não sei, na sua empresa, no seu trabalho, pergunte para Ele primeiro. Depois você busca conselhos de pessoas sábias. Aí você não vai se frustrar, porque o que busca conselho no Senhor acha. Segundo princípio, o seu coração. Jesus resgatou a sua vida da morte. Como assim, pastor? João 3, 17 e 18. Pois Deus enviou o seu Filho ao mundo, não para condenar o mundo, mas para que fosse salvo por meio dele. Quem nele crê não é condenado, mas quem não crê já está condenado, por não crer no nome do Filho unigênito de Deus. Jesus resgatou a sua vida da morte. Está aqui. Para que nós não pudéssemos ser condenados com o mundo. A Bíblia diz que o mundo jaz no maligno. O mundo está morto no maligno. Esse mundo não tem solução para ele. Jesus precisa voltar. A Bíblia fala que o céu vai descer. O reino de Deus está perto. Pastor, o mundo está acabando. Não, é o reino de Deus que está perto. Alegre o seu coração, as boas novas do reino. Você está aqui para quê? Imagine você
O reino de Deus está perto. Ele resgatou a sua vida da morte. Então se entregue de verdade para Ele. Coloca o seu coração, sabe, no trono dEle. Coloca Deus no lugar onde Ele nunca deveria ter saído, que é o centro do seu coração. Jesus morreu por você. Ele resgatou a sua vida da morte, para você não ser condenado com este mundo. O inferno não foi feito para você, querido. O inferno foi feito por diabo e os seus demônios. E a Bíblia fala que ele vai pegar o inferno e vai lançar no lago de fogo. Não tema o inimigo, a Bíblia fala, mas tema o Senhor, onde ele pode pegar o inimigo, o diabo e tudo aquilo e lançar no lago de fogo. Jesus te resgatou da morte. Terceiro, para você se relacionar com o Pai, para você voltar ao seu relacionamento com Ele, Jesus se revela a você. João 14, 21. Quem tem os meus mandamentos e lhe obedece, este é o que me ama. Aquele que me ama será amado do meu Pai, e eu também o amarei e me revelarei a Ele. Aquele que ama o Senhor, Ele se revela a Ele. É só para os que amam. Entende isso? Deus quer revelar para você. Ele quer se revelar para você essa noite. É para você. É algo individual. Pastor, eu não sei como é que eu faço. Quantos aqui esperam isso, que Deus se revele a você? Você de fato tem buscado a Deus? Ou apenas você fica assim, sabe, de maneira superficial? É uma geração que ficou no meio da montanha. É uma geração que as águas estão pelos artelhos. Alguns as águas chegam no joelho, outros nos lombos. Mas Deus quer uma geração, escute isso, que mergulhe em águas profundas. Jesus quer revelar a você. Quarto, Jesus te abençoa e te protege. Romanos 8, 35 e 37. Quem nos separará do amor de Cristo? Será tribulação ou angústia? Ou perseguição, ou fome, ou nudez, ou perigo, ou a espada? Como está escrito, por amor de ti enfrentamos a morte todos os dias. Somos considerados como ovelhas destinadas ao matadouro, mas em todas essas coisas somos mais do que vencedores por meio daquele que nos amou. Jesus te protege da morte. Ele guarda a sua vida. Ei, sabe por que eu não fico preocupado? Porque eu sei das promessas que Deus tem sobre a minha vida. Eu sei daquilo que Ele me colocou, das promessas que Ele fez ao favor da minha família. Ele nos protege, Ele nos ama. Será que a tribulação está te afastando de Cristo? Ou a angústia, ou perseguição, ou fome, ou perigo, ou a espada? Tem pessoas que desistem quando são colocados à prova. Ah, pastor, está difícil para mim, sabe? Eu não estou conseguindo, não estou vendo libertação da minha família, então vou abandonar Jesus. A tribulação fez você desistir de Deus. Então você nunca procurou Deus por quem Ele é, mas por que Ele pode oferecer para você. Ei, não desista dEle. Não deixe a angústia parar você. Pense um pouco. Onde os seus caminhos têm te levado, onde as suas decisões têm levado você. Você é precioso para Deus. Não deixe as lutas parar você. Se você está sendo provado, sabe, fica calado.
Fala, Senhor, me dá graça para suportar essa provação. Porque quando você suporta a provação, você é aprovado e Ele coloca você em lugares altos. Só recebe promoção quem suporta o processo. Você é um espelho de Deus. Deus te fez a imagem dele. E essa geração tem perdido essa identidade. E eu tenho orado para que eles olhem para o espelho e vejam de fato quem eles são. Você é o espelho. Não tem? Você é um espelho que reflete a imagem do Senhor. Não chore se o mundo ainda não notou. Você é precioso. Você entendeu quem é você? Você é o espelho, queridos. Você reflete a imagem do Senhor. Pastor, mas o mundo não percebe isso. Esqueça o mundo. Esqueça quem critica você. Olhe para Deus, para que Ele criou você para ser imagem dele. Então se alguém critica você, fala que você não é capaz, fala assim, olha, eu sou a imagem do meu Criador, eu posso tudo naquele que me fortalece, eu vou vencer essa tribulação, eu vou vencer essa angústia, o mal não vai me parar, o inimigo não vai me parar, nem a morte, nem a tribulação. Ei, saiba quem você é, meu filho. O diabo não vai te parar. Se você parar por causa do dinheiro, é o dinheiro que move você. Só tem poder para te parar aquilo que te move. Se é o elogio que move você, quando alguém criticar você, você vai parar. Mas se é Cristo que move você, nada e ninguém vai te parar. Aprenda a lidar com a crítica. Diz um grande jornalista que a crítica é uma forma desonesta de elogiar alguém. Então se alguém está criticando você, é um elogio, sabe? Disfarçado, né, William? Encare isso. Fala assim, ó, Deus, obrigado, Senhor. Se você está indo em direção e você está recebendo afrontas, apontamentos, alegre o seu coração, porque você está indo de frente com o diabo. Agora se você está caminhando, está tudo bem, nada te acontece, pastor, está demais, sabe? Está tudo tranquilo. Opa, acenda um sinalzinho amarelo. Talvez você está indo na mesma direção que o inimigo, até de mão dada com ele. Porque quem quer romper com este mundo vai bater de frente com o inimigo o tempo todo. O mal está aí. Jesus te ama e te protege. Jesus te ensina a amar pessoas. Ame pessoas, odeie o pecado. Não aceite o pecado, mas ame o pecador. Em 1 João 3,16 fala, nisso conhecemos o que é o amor. Jesus Cristo deu a sua vida por nós. E devemos dar a nossa vida pelos nossos irmãos. Ajude alguém. Essa semana, foi ontem, né, amor? Nós estávamos no mercado. E eu passei assim, tinha uma moça tão bonita. E ela estava toda suja. E ela estava assim tremendo com a abstinência. Aí eu falei assim, amor, pega aqueles biscoitos e leva lá para ela.
E a minha esposa foi lá, pegou uns biscoitos, levou para ela, e nós ficamos conversando com ela ali, acho que umas meia hora na porta do mercado. E eu falando, a minha esposa falando, eu escutando. E ela falou assim: por que você está nessa vida? E ela falou: eu fui rejeitada pela minha mãe. Meu pai me batia, me agredia, minha mãe não fazia nada. E eu saí de casa. Estou há 5 anos morando na rua. Uma desilusão tirou ela de casa. Quantas pessoas não estão sofrendo lá fora? Pessoas precisando da minha e da sua ajuda. Só que nós estamos preocupados só com a gente. Em casa está tudo bem. Glória a Deus. Tem churrasco na laje todo dia. Meu irmão, problema dele. Talvez ele não está precisando do seu dinheiro, de uma mensagem só. Senti sua falta hoje. Está tudo bem? Conta comigo, eu vou orar com você. Está precisando de uma ajuda? Está aqui. Nisso conhecemos o que é o amor. Jesus deu a sua vida por nós. Nós devemos dar a vida pelos nossos irmãos. Sabe, deixa o egocentrismo de lado. Deixa o egoísmo de lado. E ajuda o seu irmão. A Bíblia fala que suporteis uns aos outros. Suportar é dar suporte. É você ser de suporte. Talvez alguém não está conseguindo nem caminhar. Aí você chega do lado dele e fala assim: olha, eu vou te suportar. Aí você serve de suporte para ele. Não, mas pastor, o que é isso? É uma geração, sabe? Ai. Não. É só a minha vida. É só eu. Não consegue enxergar a dor do outro. Não consegue ver o sofrimento do outro. Isso não é ser igreja. Isso não é ser filhos de Deus. Jesus quer mudar essa história hoje. Fazer você voltar ao primeiro amor. Entende? Fala pro seu irmão: tá tenso aqui hoje. Tá tenso, não tá hoje aqui? Tantas lutas, tanta adversidade. Sexto, Jesus escolheu estar sempre presente. 1 de Pedro 3,12. Porque os olhos do Senhor estão sobre os justos, e os seus ouvidos estão atentos à sua oração. A santidade te levará à intimidade, e a intimidade te levará a conquistar. Deus está atento às suas orações. Ele escolheu estar presente. Ele falou: estarei contigo todos os dias. Onde tiver 2 ou 3 reunidos no nome dele, ali ele estará. Foi o que ele prometeu para mim e para você. Você tem se deixado ser guiado pelo Espírito Santo? Como é que está seu amor aí dentro? Como é que está aí dentro? Sonda-me, Senhor, e me conheces. Quebranta o meu coração. Transforma-me conforme a tua palavra. E enche-me
só a ti. Então, declare: usa-me, Senhor, usa-me como um farol que brilha à noite, como ponte sobre as águas, como abrigo no deserto, como flecha que acerta o alvo. Eu quero ser usado da maneira. Ora, em qualquer lugar, eis aqui a minha vida, usa-me, Senhor, usa-me. Que acerta o alvo. Eu quero ser usado da maneira que te agrade, em qualquer hora e em qualquer lugar. Eis aqui a minha vida, usa-me, Senhor, usa-me. Ele quer usar você. Ele quer usar a sua vida, usar a sua casa para transformar vidas. Nós estamos à beira de um avivamento. Toda crise, todo problema, ele precede a um avivamento. Jesus vai trazer um avivamento. Nós vamos preparar para isso. Nós vamos começar a jejuar. O ano que vem nós vamos fazer uma conferência de mulheres. A pastora Camila Barros vai ministrar aqui. Nós vamos avivar essa cidade. Assim como o Senhor fez na conferência com o pastor Cláudio Duarte. Famílias foram tocadas. Gente que nunca ouviu falar de Jesus, ouviu falar de Jesus naquele lugar. Entende isso? Ele quer transformar a sua vida hoje.